Bem pessoal, nós vamos entrar agora na parte de gravação com o Reaper. Mas antes nós vamos aqui em Options, Preferências. Nós vamos na guia Project. É interessante eu mostrar aqui, nós temos aqui When Create New Project. Essa função é para a gente estar criando templates de projeto já pré-configurados, para quando você quiser abrir um projeto, ele já abrir com esse template. Tipo assim, você pode colocar plugins, por exemplo, 8 trilhas já pré-configurados, sends, grupos de trilhas e assim por diante. Nós não vamos falar a respeito disso agora. Para abrir esses templates, você tem que estar habilitado aqui, Load Template Project Win Static. Vou deixar desabilitado porque não tem nenhum template. Para você abrir as configurações de projeto, você tem que deixar habilitado aqui On Properties, On New Project, certo? Feito isso, a gente aplica, dá OK. Agora a gente vai vir em File, New Project. E aqui é a guia Project Settings, que a gente vai fazer as configurações do projeto antes de começar a gravar. Antes de você começar a gravar, é interessante você entender também, se você quiser colocar os arquivos gravados dentro de uma pasta específica do seu computador, só você vir na guia Browser e selecionar essa pasta. Senão ela vai para a pasta padrão do Reaper. Todos os arquivos vão para lá. Aqui no caso tem a pasta primária e a pasta secundária, que é a pasta dentro da primária. Project Sample Rate. Aqui é muito importante, pessoal. Quando a gente está trabalhando com gravação de áudio, geralmente as placas de som suportam 48.000 Hz, que é o sample rate. Quanto maior o sample rate, maior qualidade do áudio gravado e também maior tamanho do arquivo, ok? Então uma qualidade excelente é 48.000 Hz, que é o padrão de DVD. Quando você for exportar esse arquivo como áudio já para ser prensado no CD, você tem que exportar em 44 e 100. Se você for trabalhar esse áudio num programa de masterização, você pode também exportar em 48.000 para você não perder nenhuma qualidade. Outra configuração é o áudio formato. Se você quiser gravar um áudio para internet, interessante você gravar em MP3. Mas se for um áudio para CD ou DVD, você grava em Wave. Wave Bit Depth. Sempre grava em 16, 24 ou 32 bits. Eu recomendo vocês 24 ou 32 bits, se a sua placa de som comportar. No Render Resample, eu recomendo, se você quiser a melhor qualidade, colocar em Best. Ok? Vai demorar um pouco mais, mas você vai renderizar com a melhor qualidade possível. Já na aba Project Settings, nós temos aqui a opção de selecionar o compasso, o BPM, que é as batidas por minuto. Tá ok? Nós vamos estar falando a respeito também antes de começar a gravar, que é muito importante. Feito isso, você pode dar OK. Feito isso, pessoal, já recomendo você vir aqui em File, Save Projeto As. E você vai escolher uma pasta de diretório no seu computador. Vou vir aqui minhas gravações, Projeto Reaper. E vou estar criando aqui o nome desse projeto. Vou colocar aqui gravação de áudio. Se você deixar habilitado aqui Create Subdirectory for Project e também deixar habilitado aqui Move All Media into Project Directory, o que vai acontecer? O Reaper vai criar uma pasta de diretório e todos os arquivos que você tenha gravado ou importado para dentro desse projeto vão ser salvos dentro dessa pasta. Eu recomendo você estar fazendo isso, ok? Feito isso, você salva e a gente pode visualizar se realmente foi criada essa pasta de diretório. Tá vendo? Gravação de áudio. Então todos os arquivos que a gente gravar vai vir para dentro dessa pasta. Pode fechar aqui. Bem, pessoal, então é o seguinte. O Reaper ele não faz diferença entre trilha mono ou trilha estéreo. É a gente que tem que selecionar o tipo de gravação que a gente vai fazer. Nós vamos vir aqui em e aqui nós temos as opções mono e estéreo. Na opção mono nós vamos colocar áudio mic input 2, que é a entrada que eu vou usar, estar usando para gravar aqui esse contrabaixo. E se fosse um instrumento estéreo, um instrumento que ocupasse 2 canais da sua placa, você selecionaria
entrada estéreo, ok? Feito isso, pessoal, a gente vai armar para gravar. No caso que já está chegando baixo. Você tem que habilitar o monitor. Se ele estiver aqui, você não vai ouvir a monitoração. O som vai chegar, você não vai ouvir, tá? Aí você habilita aqui o monitor. E aqui você está trabalhando com a latência do próprio driver. Se você tiver uma monitoração externa, por exemplo, você liga o seu instrumento em uma mesa de som e você ouve a monitoração sem passar pelo programa, é a melhor coisa, porque você vai ter latência zero. Aqui a latência vai depender do driver principalmente e da sua placa de som, tá ok? Essa questão do driver é o seguinte, vou estar abrindo aqui o Options, Preferências, eis o Configuração. Eu deixei aqui 512 amostras, por quê? 512 amostras nesse driver aqui é a medida de buffer que dá para mim trabalhar com uma latência razoável e sem ruído. Se eu diminuir aqui o buffer, você pode observar que vai surgir um ruído. Dessa vez não aconteceu o ruído não, mas sempre acontece na maioria dos casos de ficar um ruído. Então sempre deixo aqui em 512, pois dá para mim gravar beleza, tá ok? Dá uma latência razoável, quase que imperceptível. Essa latência só aumenta quando eu uso o FX aqui e coloco plugins em tempo real para poder gravar, tá? Aqui eu insertei um plugin da Cocros, que é um afinador. A gente pode estar afinando o instrumento antes da gente começar a gravar. Instrumento desafinado, pessoal, nem pensar. Afinou, tudo belezinha. Para a gente fazer uma gravação aqui é só você clicar Record ou Ctrl R. Gravar uma bobeirinha aqui pra gente dar de exemplo. Então vamos soltar aqui. Essa gravação a gente fez com a placa on-board mesmo, você vê que ficou bem bacana. Então pessoal, se a gente colocar aqui para gravar, dá Ctrl R, a gente começa a gravar. Quando você parar com a barra de espaço, aparece te perguntando se você quer salvar, deletar tudo, deletar o que você gravou ou então renomear. Se você quiser que esse diálogo não apareça, dá Ctrl P e você vai vir em Recording. Você desmarca aqui, ó, Prompt to Save Delete Her Name New Files. Você desmarca aqui On Stop. Feito isso, toda vez que você começar a gravar agora, terminou de gravar com a tecla espaço, não vai aparecer nada e automaticamente o take já vai ser salvo. Nós vamos dar exemplo aqui, eu vou clicar com o direito, insertar múltiplos tracks. Vamos colocar aqui 10 trilhas. Se você quiser colocar um nome para elas, eu vou dar um nome aqui de drums. Para dar de exemplo, se fosse o caso da gente gravar 10 trilhas de bateria, por exemplo, vou dar OK. As 10 trilhas foram insertadas aqui, pessoal. Vou segurar Ctrl e vou vir aqui na extremidade e vou estar diminuindo o tamanho de todas, tá ok? Então, ok. Vamos dizer que eu quero armar todas essas trilhas para gravar. Vou estar vindo aqui em View, vou desabilitar Mixer. O que eu faço? Eu seguro na primeira trilha, vou na última trilha, seguro o Shift e clico. Feito isso, agora é só armar uma trilha que todas vão ser armadas para gravação. Aí eu selecionaria a entrada de cada uma, se fosse uma placa aí de 8 ou 10 canais, uma entrada para cada trilha respectivamente com a peça da bateria
que possivelmente eu iria gravar. Selecionaria aqui o cursor, clicando em W você coloca o cursor no começo do projeto e aí você poderia segurar Ctrl R e começar a gravar. As 8 trilhas agora começaram a gravar, pessoal. Vamos dizer que no decorrer dessa gravação você quisesse desarmar uma dessas trilhas, só clicar desarmar e essa trilha não seria mais gravada, tá? Diferente de outros programas, porque não dá essa opção. No caso, você teria que parar tudo e recomeçar a gravar novamente. Parou, todas as trilhas foram gravadas. Também para armar essas trilhas para gravação, eu poderia estar vindo aqui em View, Routing Matrix, e está habilitando as trilhas para gravação. No caso aqui eu estou desabilitando as trilhas para gravação, tá vendo? Vou habilitar uma por uma. E eu poderia estar endereçando cada canal da placa para cada instrumento. Por exemplo, no caso aqui, vou estar renomeando as trilhas para ficar mais fácil para você entender. Geralmente a gravação de bateria a gente usa no mínimo 8 canais, não é isso? Então eu vou deletar aqui esses dois. E vou estar deletando também aquele lá de cima que eu gravei o baixo, né? Deleto. Vou estar renomeando aqui bumbo, caixa, cimbal, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4 e aqui eu vou colocar overs, que são os pratos, né? Vamos imaginar que você está trabalhando com uma placa de 8 canais. Não é o caso dessa aqui, mas vamos dizer que você tem uma Delta 1010, por exemplo, que é uma placa que tem 8 canais. O que você iria fazer? Você iria vir aqui, no caso aqui, bumbo, e você selecionaria a entrada 1 para o bumbo, certo? No caso aqui da caixa, entrada 2, aí você clica e arrasta para baixo. No caso do cimbal, você iria vir aqui, cimbal, entrada 3, e assim por diante. Tom 1, entrada 4, tom 2, entrada 5 e assim por diante. Sendo entradas monos, tá? No caso da placa de 8 canais, são 8 entradas monos. E aí você, para cada peça da bateria que você fosse gravar, você estaria selecionando um canal. Feito isso, pessoal, você clicaria em Ctrl R e a bateria toda ia ser habilitada para a gravação. Ia começar a gravar. Ok?